Boa tarde, meu nome é Perla, professora de Química. Hoje nós vamos resolver o PET 1, a primeira semana somente, ok? Então eu trouxe para vocês o resumo, eu vou dar uma pincelada na matéria da primeira semana desse PET de 2021 e em seguida eu vou resolver com vocês as 5 questões dessa semana para vocês já enviarem para o professor de vocês, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Eu trago aqui sempre nas minhas apresentações meu Instagram, caso vocês queiram seguir lá. Eu sempre trago lá, eu gosto de interagir com os alunos, questões sobre matérias que a gente está vendo em sala e tudo. E eu faço enquetes, é bom que o Instagram, eu sei que vocês sempre estão lá, né? Aí não deixe vocês esquecerem da matéria. São enquetes de forma interativa mesmo, eu respondo, participo junto com vocês. Então, quem tiver interesse pode entrar lá, ok? Serão bem-vindos. Então, nós vamos começar a matéria da primeira semana do PET 1, é sobre modelos atômicos, tá? Modelo para o átomo. Essa é a matéria do primeiro ano do ensino médio, ok? Estrutura atômica da matéria, gente. Do que a matéria é feita? Como é feita essa análise? Geralmente a gente pode fazer uma comparação da seguinte maneira. Vamos supor uma laranja. Eu pego uma laranja e disparo a laranja, bato contra a parede, eu quero saber tudo que tem dela. Então eu vou tentando destroçar tudo, né, da maneira que eu possa ver tudo que tem lá dentro. Então os químicos fazem isso só que com um acelerador de partículas. Tá? Que aí ele consegue dividir, né, o átomo, a matéria, em partículas cada vez menores e com isso conseguir diferenciar e descobrir o que tem ali dentro, tá? Então vamos começar. As primeiras ideias sobre o átomo foram dos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, mas tudo eram só especulações. Eles já sabiam, né, que o átomo vem do grego indivisível e tinham como frase, né, como lema a seguinte frase, deixa eu colocar isso aqui assim, que tudo que existe são átomos e espaço vazio, o resto é mera aparência, mas isso tudo baseado em especulações. E eles já sabiam, já falavam que o átomo era a menor porção da matéria. Depois veio Aristóteles com outra ideia, né, falando que tudo era feito a partir de 4 elementos químicos, que era terra, ar e fogo, tá? Somente também especulações. E que aqui, ó, o fogo com o ar formava o quente, porque, né, eles conviviam com o quente. O ar com a água formava o úmido, a água com a terra formava o frio, a terra com o fogo formava o seco. Então eles tinham em mente esse seguinte esquema que está sendo mostrado aí para vocês. Depois vieram as leis ponderais. Ponderais vem do latim pondus, que quer dizer massa. Lavoisier e Proust, né, fizeram pesagens, né, por isso massa ponderais, para estabelecer o que acontecia com a matéria, o que por exemplo, você tinha uma coisa e transformava-se em outra e tudo. Mas modelos para o átomo mesmo, baseado em experimentos, o primeiro a ser reconhecido foi o Dalton, né? John Dalton. O que ele especulou? Ele falou o seguinte, aqui a fotinha dele, né, ao lado, que a matéria era constituída por átomos, né, baseado em pesagens naqueles experimentos de Lavoisier e Proust. A partir disso, ele começou a fazer pesagens, experimentos e viu que a matéria ela era constituída por átomos, partículas bem minúsculas, indivisíveis e indestrutíveis. Tipo assim, ó, uma bola de bilhar. Já viu aquela bola de sinuca que não dá para dividir? Então, o átomo era a menor porção da matéria, segundo Dalton. Esse foi o que disse o primeiro cientista. Foram 4 modelos, né, considerados ali para o átomo, que é o que vai abranger nossas questões lá do PET. Então, o átomo, segundo Dalton, porque para cada cientista vai ter uma comparação, mas segundo Dalton era uma bola de bilhar, que a gente tem uma ideia que ela não pode ser dividida, que é uma bola de sinuca. E, diante dos experimentos dele,
ele disse o seguinte, que todos os átomos de um certo elemento são iguais em massa e tamanho, e diferentes dos outros elementos. Ou seja, se eu tenho um átomo de carbono, eles são iguais a todos os outros, em massa e tamanho, e diferente dos outros elementos, tipo o oxigênio, tá? Hoje a gente sabe que isso é meio lógico mesmo, né? Aqui, ó, eu tenho representação de substâncias, por exemplo. Essa esfera aqui, clarinha, é diferente dessa escura. São átomos diferentes que se ligam, formam substâncias que a gente conhece no dia a dia. Ele falou que os átomos são imutáveis e podem se unir formando compostos, que foi o caso aqui, ó, dos átomos se unindo, por exemplo, 2H, ó, H2O, que é o caso da água. Aqui, ó, ele falou o seguinte também, que os átomos, eles, quando reagem entre si, podem formar substâncias diferentes. Por exemplo, eu tenho carbono aqui mais hidrogênio, eu formei esse composto aqui, ó, CH4. Então, isso tudo veio do modelo atômico de Dalton. Ele já previu isso em seus experimentos. Porém, gente, certos experimentos, por exemplo, quando você tritava uma lã a lâmina de vidro após um atrito, a placa ficava carregada positivamente, a de vidro, e a de lã negativamente. E o que eles começaram a pensar? O Dalton não explicou essa natureza elétrica da matéria, essa questão de condução de corrente elétrica. Aí veio o segundo cientista, que foi o Thomson, John Thomson, que a gente costuma chamá-lo de Thomson para os mais íntimos, e propôs a existência do elétron. Como? Ele investigou lá um fenômeno que era responsável pelo aparecimento de uma luminosidade bem estranha em ampolas de vidro, com ar a baixa pressão, que produziam descargas elétricas. Aí aqui a gente tinha tubos, né? Ele colocou gases a baixa pressão e que produziam essa luminosidade aqui, ó. Eles chamavam de raios catódicos. Olha aqui um experimento como acontecia. Quando ele disparava esses raios, quando passavam por placas, iam mais em direção aqui, ó, a uma extremidade. E essas extremidades tinham placas que eram carregadas positiva e negativamente. Quando esses raios eram disparados, eles iam mais em direção a positivo, tá vendo? Subindo aqui. Então ele fez repetidos experimentos com diferentes metais. E esses raios que ele chamou de raios catódicos, na verdade, então, eram partículas de carga negativa. Por quê? Porque quando colocado placas aqui, esses raios iam em direção ao positivo, e a gente sabe que positivo atrai negativo. Daí, ele chamou essas partículas, ele chamou de subpartícula atômica, de elétron, que a gente vai simbolizar com um E com o negativo em cima. O modelo dele foi comparado a um pudim de passas, que é uma esfera com a carga total positiva, e incrustado em cima ficavam os elétrons de carga negativa, comparado a um pudim de passas ou ameixas. Cada livro traz de um jeito, cada exercício traz de uma maneira diferente, mas que é a mesma coisa, cheio de passas. As passas seriam os elétrons. Então, o modelo de Thomson derrubou aquela teoria de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível, e não, a gente viu que o átomo tinha essas subpartículas atômicas. Devido à evolução do conhecimento científico na época, outros modelos foram propostos, tá bom? Então, vamos lá. Rutherford. Com a descoberta da radioatividade, aqui a fotinha dele, ó, Rutherford, veio a ideia de Rutherford, que é a ideia do núcleo atômico. Como que aconteceu isso? Na época, já começavam a acontecer fenômenos radioativos. Aí o Rutherford, ele fez um experimento que ficou muito famoso, né, em sua época lá, que foi o experimento conhecido como espalhamento de partículas alfa. Ele pegou um recipiente com chumbo, que tinha material radioativo aqui, que é o polônio, emissor de partículas alfa, e descarregou esses feixes de partículas alfa em uma lâmina finíssima de ouro, tá? E aqui, a partícula alfa, gente, as partículas alfa são invisíveis. Ele conseguia ver porque ele colocou um anteparo aqui, uma tela fluorescente, que conseguia revelar, era como se fosse um filme fotográfico que foi revelado por essa tela aqui, fluorescente. Ele viu o seguinte,
ele esperava que as partículas alfa atravessassem a lâmina, porque partículas alfa são partículas que têm poder de penetração em velocidade igualada à velocidade da luz. E como aqui a lâmina era finíssima, a lâmina de ouro, por que ele escolheu o ouro? Porque o ouro é um metal que a gente consegue formar finíssimas lâminas. Então ele esperava, se o modelo fosse igual o Thomson falou, do pudim de passas, ele esperava que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina. Porém, o que aconteceu? Quando as partículas alfa eram atiradas na lâmina de ouro, a maioria passava, só que tá vendo aqui, algumas desviavam, voltavam. A gente fala que rebatiam mesmo. A gente vê por esse esquemazinho aqui, esse videozinho. Qual foi a conclusão, de Rutherford, então? Ele falou que o átomo deveria ter um núcleo pequeno, que ficava bem no meio ali do átomo, porque é onde as partículas alfa voltavam, positivo, que tem basicamente toda a massa do átomo. Porque quando as partículas alfa batiam ali, elas voltavam. E partículas alfa, gente, tem carga positiva, então positivo com positivo repele. Aí ele falou que ali naquele centro, onde ficava o núcleo, tinha o resto, espaços vazios, onde ficava a eletrosfera e onde ficavam os elétrons, de acordo com o Thomson. E os elétrons giravam ali em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, o núcleo aqui tinha carga positiva e aqui ao redor girando eram os elétrons com carga negativa. O modelo dele ficou comparado ao sistema planetário, porque o Sol é como se fosse o núcleo e os planetas girando ao redor do núcleo seriam como se fossem os elétrons. Então, é mais ou menos assim, os elétrons girando em torno do núcleo. Aí eu trouxe um exercício aqui sobre esses 3 modelos, eu falei que são 4, mas antes vamos fazer um exercício aqui desses 3 para a gente treinar. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Gente, quem falou de elétrons pela primeira vez? Thomson. Então, o número 1 eu vou associar ao Thomson. 2, o átomo é uma esfera maciça. Quem falou isso? Foi o primeiro, o Dalton. Então, o 2 eu vou associar a Dalton. E 3, o átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Quem falou de núcleo? Rutherford. Então, ficou assim, o 1 com o Thomson, o 2 com o Dalton e 3 com o Rutherford, que vai ser a letra B. Eu tô fazendo aqui, gente, vocês vão dando pausa, para vocês entenderem melhor e resolver o exercício, tá? Esse foi um exemplo. Gente, porém, percebeu-se o seguinte na época. Com o tempo, os elétrons girando ao redor do núcleo, igual o Rutherford falou, eu vou até voltar lá, aqui. Os elétrons perderiam energia e chocariam com o núcleo e o átomo poderia se desmoronar, certo? Aí, veio um outro aluno de Rutherford, que foi o Niels Bohr, conhecido como Bohr também, e com o modelo dele. O modelo dele também é conhecido como Rutherford-Bohr, porque ele complementou o modelo de Rutherford. Ele pensou o seguinte: os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo. Só que essas órbitas ele chamou de camadas eletrônicas. Ele falou assim, o elétron não fica em um lugar qualquer, não. Ele fica dentro das camadas, tá? Aí, deixa eu mostrar para vocês. Era como se fosse degraus de uma escada. Aqui a pessoa é o elétron. Vamos supor, ou a pessoa em pé está no primeiro degrau ou no segundo, ela jamais pode ficar entre um degrau e outro em pé. Ou ela está no primeiro ou no segundo. E isso acontece com os elétrons. Eles ficam nas camadas eletrônicas. Valores determinados de energia. Então, aqui, está o núcleo. Aqui estão as camadas eletrônicas. A gente chama pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas, as mais conhecidas hoje. Podem aparecer mais, tá, gente? E ele postulou o seguinte. Um elétron, ele estava ou nessa camada ou nessa, jamais entre um e outro. É igual a comparação da escada que eu fiz ali com vocês. Esse elétron, gente, quando ele está aqui, ao receber energia, absorver, ele salta para a camada mais externa. Para qual? Depende. Se ele receber muita energia, vai até aqui. Se receber menos, ele vai até aqui, depende do valor. Aí, quando ele volta para a camada de origem, esse elétron, ele libera energia na forma de luz. Isso é muito interessante, gente, porque é isso que explica
as cores dos fogos de artifício. Por exemplo, eu vou fazer uma festa, eu quero que os fogos tenham cor vermelha, amarela, aí eu coloco sais de metais que eu sei que tem essa coloração característica. Como que explica então a cor vermelha? Eu coloco na mistura da pólvora, né, que vai explodir, o metal de estrôncio, que é característico de dar a cor vermelha. Aí quando eu acendo a faísca para explodirem os fogos, esses elétrons desse metal absorvem energia. Aqui, ó. Absorve energia e salta para a camada mais externa. Ao voltar para a camada interna, aqui também mostrando nesse desenho aqui, ó. Aqui ele absorve, ó, quando ele salta. Quando ele volta, ele libera energia. E essa liberação é na forma de luz. A gente chama isso de salto quântico. É isso que explica aquelas luzes, lâmpadas de neon que brilham ali no escuro. E outras coisas mais, aquelas figurinhas também que a gente põe em quarto. Durante o dia, absorve energia. Os elétrons absorvem energia, né, da luz, do dia mesmo. E à noite elas brilham por quê? Porque a energia é liberada na forma de luz. Então, o que tem diferente do modelo de Bohr, gente? Ele estabeleceu que os elétrons não ficavam aqui, né, girando ao redor do núcleo, cheio de espaços vazios, que eles ficavam nas camadas eletrônicas. Toda vez que fala em energia quantizada, valores fixos de energia, pacote de energia, é o modelo de Bohr. Aqui eu trouxe um resumo dos 4 modelos, que é o que a gente precisa para fazer os exercícios. Dalton, esfera maciça indivisível, comparou a bola de bilhar. Thomson, pudim de passas, né? Ele concebeu o elétron. No experimento dele com raios lá catódicos, ele viu que o átomo tinha elétrons, subpartículas. Já Rutherford viu que o átomo tinha um núcleo, tinha carga positiva. E Bohr definiu, né, a energia, valores fixos de energia por meio das camadas eletrônicas. Então vamos às atividades do PET 1, semana 1, que diz o seguinte, questão 1. Os modelos de Dalton e Bohr foram propostos em forma de postulado. Já os modelos propostos por Thomson e Rutherford foram baseados em observações experimentais específicas. No caso de Rutherford, espalhamento de partículas alfa, e o Thomson, aqueles tubos de raios catódicos. Considerando os modelos atômicos, responda o que se pede. Explique as evidências experimentais que Thomson usou para elaborar seu modelo. Então, gente, ele pegou, né, tubos e com gases a baixa pressão, né, de vários metais, colocou ali e disparou, né, chamou aquilo ali de raios catódicos. E esses raios iam em direção à placa positiva aqui, ó. Então, vocês vão colocar algo semelhante a isso aqui, ó. Ele realizou um experimento com raios catódicos, os quais iam em direção à placa positiva, evidenciando assim que esses raios possuíam carga negativa, que chamou de elétrons, tá? Algo parecido assim. Por ser questão aberta, né? Vocês podem mudar com as palavras de vocês. B. Quais melhorias Bohr propôs ao modelo anterior ao dele? Ele estabeleceu valores fixos de energia, né, gente? Ó, aí vocês podem colocar algo assim. Ele propôs a existência de camadas eletrônicas onde ficavam os elétrons, certo? Ele explicou a questão da emissão, de coloração. Vocês podem adicionar um pouco mais se vocês quiserem. 2. A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão produz os raios catódicos. Esses raios são constituídos por feixes de, falamos aqui, ó, né? Feixes de, o que eram os raios catódicos? Elétrons, não é isso? Então, a 2 ali é a letra E, certo? 3. O experimento de Rutherford elaborou com sua equipe tinha um objetivo completamente diferente. Os estudos consideravam o modelo de Thomson para prever os desvios de moléculas no ar e no vácuo. Por quê? Vamos recapitular. Thomson foi o segundo cientista, né? Então, considerando o modelo dele, eles queriam explicar por que tinham desvios de moléculas no ar e no vácuo. Aí, pensando nisso, quais eram as expectativas de Rutherford quanto ao experimento dele? Rutherford ia usar partículas alfa.
Partículas alfa têm poder de penetração ali na lâmina de ouro. Então, o que esperava é que as partículas atravessassem a lâmina, não é isso? Aqui, ó, esperava que todas as partículas atravessassem a lâmina, sofrendo no máximo pequenos desvios em sua trajetória. Surpreendentemente, porém, foi observada que uma pequena fração dessas partículas alfa sofria grandes desvios em relação às originais, que é aquele modelo de Rutherford, quando aquelas batiam no meio e voltavam, que aí detectou o núcleo. Mas o que esperava é que elas atravessassem a lâmina, tá bom? Então, vocês coloquem algo parecido assim. 4. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar seu modelo atômico, assentado em postulados, cujo verdadeiro é, vamos ler aqui, letra A. Ao mudar de órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença de energia entre as órbitas ou níveis onde ocorreu a mudança. A energia que ele absorve é a mesma que ele libera, não é superior, tá, gente? B. Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, chamados estados estacionários, nos quais o elétron pode se movimentar sem perder ou ganhar energia? Não, gente. Ele pode movimentar. Quando ele absorve energia é porque está ganhando, e quando ele libera é quando ele está voltando. C. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas em energia variada? É a letra C. Energia, cada camada tem sua energia característica, tá? Então, é energia variada, ok? A letra D fala que o átomo é uma esfera positiva que, para tornar neutra, apresenta elétrons, partículas negativas incrustadas na superfície. Isso aí não tem a ver com o modelo de Bohr, né? Isso aí é mais a questão de esfera positiva, elétrons incrustados, é o modelo de Thomson. 5. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. O átomo possui propriedades elétricas em sua constituição? Quem falou isso? Thomson. Essa é tipo, eu acho que é semelhante que eu dei. O átomo é uma partícula indivisível? Foi Dalton. E o átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons? Aí foi atribuída a Bohr, foi o último cientista. Ok? Gente, então estas foram as questões da semana 1. Então, depois nós vamos resolver as questões da semana 2. Então, da semana 1 foi isso. A gente encerra por aqui. Eu vou subir esse vídeo para o canal que eu criei no YouTube, para ficar mais fácil vocês acessarem lá pelo link. E qualquer dúvida, estou à disposição. E se inscrevam lá, porque o acesso dos meus alunos eu vou meio que controlar por lá, para eles verem os vídeos, resolver as questões. Então, não se esqueçam de se inscrever também, tá? Um abraço e até a próxima.